Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês antes de começar o vídeo. Bom, eu não sei quantos de vocês me seguem lá no Instagram, inclusive vou deixar meu arroba aqui embaixo. Corre lá no Instagram, vamos fazer essa... É porque o conteúdo que eu ponho lá não é o mesmo conteúdo que eu ponho aqui. Então é legal vocês seguirem nos dois para poder ficar por dentro de todas as novidades. Inclusive eu contei lá no meu Instagram, anteontem, que por causa da natureza, né, do meu trabalho, da minha profissão, do jeito que está a minha rotina hoje, vocês sabem que aqui eu faço tudo sozinha, né, gravo, edito, vou atrás de pauta, né, de novas ideias e tal, tudo sozinha. E eu tenho meu emprego na prefeitura e também tenho meu escritório. Então, 2 vídeos por semana estava ficando bem pesado. Eu estava ficando bem sobrecarregada, nem tanto pela questão da ideia de vídeo, porque não é tão fácil. Vocês podem calcular que são ideias de vídeos específicos de arquitetura 2 vezes por semana. Mas, fora isso, tinha a questão de todo o trabalho mesmo, né? Porque gravar, editar, tudo isso leva muito tempo. Então, para não desistir do canal, que chegou um ponto em que ficou assim, arriscado de acontecer, então eu decidi, pelo menos por enquanto, voltar a ter apenas um vídeo por semana. Então, a partir dessa semana agora, eu vou voltar a ter os vídeos apenas de quinta-feira ao meio-dia, que era o horário original mesmo dos vídeos. E se tudo der certo, se as coisas aumentarem, melhorarem e tudo mais, e eu puder chamar mais gente para trabalhar comigo, me ajudar, principalmente a parte de edição e tal, que demora bastante, aí pode ser que eu volte com os 2 vídeos por semana no canal. E aí, eu queria também pedir para vocês darem uma forcinha, porque, gente, dá bastante trabalho. Eu faço com prazer, gosto, mas dá muito trabalho. Então dá uma força aí, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com o pessoal. Eu tento sempre levar esses vídeos, que são vídeos às vezes até de temas meio técnicos demais, com uma linguagem mais simples de entender, né? E o vídeo no YouTube você pode compartilhar direto no WhatsApp, você pode compartilhar no Facebook, você pode mandar apenas o link. Então dá essa força aí, vamos subir o número de inscritos e quem sabe eu volto com 2 vídeos no canal de novo, tá bom? Então, dados os recados, feito meu jabazinho, vamos aos vídeos de hoje. Hoje eu vou falar sobre a importância do levantamento topográfico no projeto de arquitetura. Vamos lá! Bom, gente, quem vai começar a construir, muitas vezes já ouviu falar do levantamento topográfico. O nome também é chamado de levantamento planialtimétrico, porque o levantamento planimétrico seria, sim, o contorno do terreno, em linhas gerais, né? E o altimétrico seria o relevo deste mesmo terreno. E por que eu falo da importância? A gente eu não estou nem falando eu, mas também me incluo nessa. Quando a gente vai num lugar, e principalmente assim, quanto maior o terreno, pior é essa questão. Quando a gente vai num lugar, o nosso cérebro processa informações relativas. Então, se eu chego na frente de um terreno, num loteamento novo, por exemplo, que a quadra inteira não tem ainda construção, e eu sei que aquele meu terreno é ali. Quando eu olho para o meu terreno, dificilmente, a não ser que você seja topógrafo, aí pode ser que você tenha uma visão mais apurada. Mas dificilmente você vai olhar aquele terreno e você vai conseguir enxergar a realidade do relevo desse terreno. Porque a gente usa o nosso cérebro para processar informações relativas. Então a gente vai olhar a inclinação da rua, a inclinação dos terrenos vizinhos. E se for um caso desse, que não tem construção nenhuma na vizinhança, fica muito mais difícil. Sem referência, a gente não consegue ver realmente o desnível do terreno. Eu vou passar uns takes aí para vocês de um terreno que eu comecei a fazer esse projeto tem um tempo já, e o cliente não ia muito fazer levantamento topográfico, não. Muito bem, o take, vocês podem ver que já tem construções ao redor dessa casa, desse terreno, né, onde vai ser essa casa. Mas quando o cliente, quando eu comecei a fazer esse projeto, não tinha. Então o cliente falou, não, o terreno é plano,
Não precisa. A gente já tem um pouquinho mais de experiência, as casas ao redor começaram a ser construídas e eu falei, olha, não é bem assim, o terreno não é tão acidentado, mas ele não é tão plano assim. Muito bem, então foi feito o levantamento plano e altimétrico do terreno. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Bom, vocês podem ver aí, este é o levantamento plano e altimétrico desse terreno. Quem está acostumado a ver esse tipo de imagem, pode ver que essas linhas retas ao redor, elas são os limites do terreno. E tá vendo essas linhas mais curvas aqui no meio? São as curvas de nível. As curvas de nível, por padrão, o levantamento topográfico ou plano altimétrico, ele é feito de 1 em 1 metro. Significa que cada linha dessa, o terreno sobe 1 metro. E o que significa isso trocando em miúdos? Entre este pontinho aqui, no começo do terreno, que é o alinhamento da rua aqui embaixo, com este pontinho lá em cima, na outra extremidade do terreno, tem uma diferença de 3 metros. Gente, 3 metros é muita diferença. Só que é o que eu falei, quando a gente chega num lugar como esse, quando não tem outras referências ao redor, você às vezes não enxerga num terreno, porque assim, 3 metros é um pé direito, inclusive um pé direito alto, bacana. Não chega a ser duplo, não, longe disso, mas é um pé direito alto, bem confortável. Então, imagine que é a altura de uma sala. E por que eu não tenho essa percepção? Porque não é uma sala, não é um espaço fechado. É um espaço aberto, é longe, então uma sala vai ter ali o quê? 5 metros? Então esses 3 metros com relação a esses 5 metros dá bastante diferença. O terreno tem 30 metros. Então 3 metros em 30 metros de comprimento, o cérebro não entende isso muito como muito acidentado. Ainda mais aqui na minha cidade, que muito acidentado seria um terreno nesse local aí com 15 metros. Tem, tá? Nesse mesmo loteamento. Tem os terrenos, eu acho que é até mais a diferença entre a testada do terreno, que é a parte da frente, e o fundo dele. Ele cai, mas assim, cai ladeira abaixo mesmo. E por que é importante saber disso? Quando a gente faz o projeto, sem ter essa informação, a gente faz o projeto como se o terreno fosse plano, certo? Eu pego lá as medidas do terreno, vou projetando, tal, coloco a casa ali. E eu não considero, por exemplo, a inclinação que eu preciso ter para sair da calçada e chegar até a porta de entrada da casa. Porque pensem comigo, se entre a frente do terreno e o fundo do terreno eu tenho 3 metros de desnível, a casa tem que estar em algum lugar nesse intermediário, certo? Se eu faço a casa nivelada com a rua, né, no zero ali, no 0 metros, significa que lá no fundo eu vou ter que tirar um monte de terra. E esse 3 metros, eu vou ter que escavar isso e fazer um muro de arrimo. Imaginem a confusão. Porque na hora que os vizinhos forem construir, porque o vizinho do fundo, por exemplo, ele está 3 metros acima da minha casa, certo? É o fundo do terreno dele, é o mesmo ponto. Se eu escavo o meu terreno para deixar a minha casa plana ali no zero, eu vou ter um muro de arrimo de 3 metros, onde vai começar o terreno do meu vizinho, e de lá para cima ainda talvez tenha um muro aí de 2, 3 metros de altura. Isso se o vizinho não fizer um sobrado, né? Porque daí ele enxerga a minha casa como se fosse uma piscina, assim, lá no fundo. E isso não é bacana, isso não dá uma sensação legal, né? Porque você imagina, você está morando quase num subsolo. Então a gente tem que calcular isso também na hora de projetar. E aí vamos supor que então eu falo, não, então tá, eu não quero no zero, mas eu quero lá no alto. Eu quero fazer minha casa lá no 3 metros de altura. Beleza, então o que eu vou ter que fazer no terreno? Colocar terra. E aí quando chegar na calçada, eu não tenho como mudar a inclinação da rua. Esse nível zero aqui, ele sempre será zero. Então eu tenho duas opções. Não, na verdade é só uma mesmo. Eu vou fazer minha casa lá no 3 metros. E eu preciso encontrar esse zero de alguma maneira. Essa inclinação que vai ficar tem uma inclinação certa, máxima, né? Para um pedestre, por exemplo, eu posso colocar uma escada, até poderia. Mas para um carro, eu tenho inclinações corretas.
Então isso pode fazer com que eu decida colocar a casa um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente para acertar a inclinação desse acesso. Vocês estão vendo como é importante? Então, num terreno que aparentemente nem tinha tanto desnível assim, olha quanta coisa eu tenho que pensar além de todas aquelas coisas que eu sempre falo para vocês nos vídeos, né? De como projetar, como aproveitar o sol, como fazer os acessos, áreas verdes e não sei o que, tudo isso. E ainda o relevo do terreno. Mas não é uma coisa menos importante, tá? Então, sempre que você quiser construir uma casa, inclusive deixa eu fazer aqui um parênteses, que tem um outro projeto que eu estou fazendo, eu até já fiz vídeo sobre esse projeto, vou deixar aqui em cima. O cliente fez o levantamento e deu assim 70 centímetros de desnível no terreno inteiro, é um terreno imenso de esquina. Isso aí, beleza, isso aí é praticamente nada, é praticamente plano o terreno. E aí a gente não teve tanto essa preocupação com relação à inclinação, escada e tudo mais. Mas aqui na minha cidade é um problema bem comum, então eu queria pedir para vocês, por favorzinho, quando for fazer um projeto arquitetônico do zero, né, um projeto a partir de um terreno vazio, contratem um levantamento topográfico, também chamado de levantamento plane-altimétrico, que é feito por um agrimensor ou um topógrafo, tá? Contratem porque é super importante para não ter surpresas lá na frente. Gente, e além disso tudo, eu falei um pouquinho, né, de muro de arrimo e tudo isso, é caro, fazer muro de arrimo é uma coisa cara, porque pense que do lado de lá do muro eu vou ter que segurar muita terra, a pressão sobre esse muro é muito forte, então eu preciso fazer um muro muito mais reforçado do que um muro de divisa, tá? É outra categoria de muro. Se eu for colocar terra para subir o nível do terreno, isso também é caro. E daí eu tenho que controlar a questão da compactação, porque eu vou jogar terra nova e eu preciso compactar essa terra, porque afinal de contas tem que ser muito sólida para aguentar a casa em cima, né? Então tudo isso pode encarecer muito o projeto, a construção, né? E é super importante pensar nesse tipo de coisas desde o primeiro momento. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece, vou repetir, de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo aí que ainda não sabe da importância que tem o levantamento topográfico. E não esquece, agora vídeos uma vez por semana, toda quinta-feira, ao meio-dia. E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Tô me indigando hoje. É nóis. Até semana que vem, então. Tchau!